A paz do Criador, meus amados. Bom, meus amados, vamos entrar num assunto meio polêmico, mas fica no que foi ensinado ou aprendeu, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas você não pode fazer isso. Não, pelo amor de Deus, a gente não está aqui para criticar ninguém não. Por exemplo, eu crio assim também, entendeu? Eu crio que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, ninguém é obrigado a crer no que nós cremos, né? Por isso que nós temos que ficar no que nós fomos ensinados. A gente não está aqui para enfiar a palavra na cabeça da pessoa ou na goela abaixo. Não, estamos aqui para falar realmente o que está escrito. A gente traz, eu por exemplo, estou trazendo base do que eu creio, porque muitas vezes, às vezes tem irmão que não crê, às vezes não crê, não quer dizer que a gente não é irmão, não quer dizer que a gente não faz parte do mesmo corpo. Não tem nada a ver, meus amados. Traz a base também, fala também, discute, está escrito assim também, em outra passagem e tudo mais, tal. Porque lá em Mateus 18, lá fala que pela boca de 2 ou 3 profetas, toda palavra é confirmada. Tem que ter pelo menos 2 confirmações para a gente dar crédito. Você pode ver que na lei de Moisés, só podia apedrejar uma pessoa que praticava algum tipo de pecado se 2 pessoas vissem, no máximo 2 ou 3 pessoas vissem. Uma só não apedrejava. Então, você pode ver que todas as passagens aqui sempre tem profeta confirmando, sempre tem outro profeta confirmando. Então, sobre essa questão do batismo, é o que eu creio. Eu não julgo você se você não crê. Você não vai deixar de ser meu irmão porque você também não crê. Não, pelo amor de Deus, meus amados. É o que a gente aprendeu. Então, Paulo fala que é para a gente ficar no que a gente foi ensinado. Então, se eu aprendi até aqui, às vezes o seu ensinamento está mais adiantado do que o meu. E outra, eu não faço estudo, eu não fico notando nada, por exemplo, que esse estudo que estou fazendo aqui, por exemplo, só Bíblia, não tem por exemplo, anotação de nada, que é o que o Espírito Santo revelar, a gente vai falando, porque é o Espírito, é a vontade do Espírito, não é minha, né? Então a sabedoria tem que ser do Espírito, não minha. O Espírito Santo simplesmente está usando a gente. Então, Mateus 28, quando fala, ele fala bem assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando as nações, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, existem vários tipos de Bíblia, por exemplo, em outras traduções, que essa passagem ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem, mas isso não quer dizer que eu estou falando, matando lá, não. Eu estou colocando aqui, por exemplo, como se tivesse, tudo bem, tem, vou seguir a Bíblia que tem essa passagem, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Para não dizer, mas ele não está dando crédito para a Escritura. Não, vamos dar crédito, vamos fazer de conta que está escrito realmente na minha Bíblia aqui, ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Cristo que está falando para os seus discípulos. Primeiro, o que nós temos que acompanhar? Quando fala lá em Efésios 2, 19 e diante, ela fala que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos, né? Edificado para a morada de Deus em espírito, em nós. Então, é a partir do fundamento dos apóstolos que a igreja é fundada. A igreja não é fundada, por exemplo, ainda quando Cristo está vivo na terra. Mas, por exemplo, uma irmã falou, mas Cristo ele ressuscitou e falou isso. Beleza, ele ressuscitou e falou isso. Mas a importância dessa passagem é o seguinte: não é que Cristo ressuscitou e aqui já começou a igreja. Não começou a igreja aqui. A igreja, se você for analisar, ela vai começar lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce.
Você pode ver que em Atos 1, Cristo, quando aparece para eles, Cristo fala bem assim, ó, eles perguntam, Senhor, quando restaurará o reino a Israel? Atos 1. Cristo fala, não precisa preocupar com tempo, com estação, não fica preocupado não. Primeiro, leva o evangelho, prega o evangelho, por exemplo, lá primeiramente em Jerusalém e tal. Fica em Jerusalém, tem que ir igual que seja revestido, igual Lucas lá fala, por exemplo, né? E lá em Atos 1, lá ainda fala bem assim, ó, não depois desses dias, por exemplo, não vai demorar muito, vocês vão ser batizados, vocês vão receber a virtude do Pai, vocês vão receber o Espírito Santo. Então, quando Cristo aqui está falando em Mateus 28, os apóstolos não tinham recebido o Espírito Santo. A igreja não tinha sido edificada. Porque ele mesmo fala lá em Mateus 18, ele fala, tudo que a igreja ligar aqui na terra será ligado no céu. Então a igreja não tinha sido edificada ainda, porque a igreja era edificada no fundamento dos apóstolos com a descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele só vem de duas maneiras. O Pai enviando em nome do Filho, ou o Filho, né, enviando da parte do Pai. Então o Espírito é da parte do Pai. O Espírito Santo não é da parte do Filho, o Espírito Santo é da parte do Pai. O Pai envia em nome de Cristo, ou Cristo envia da parte do Pai. Como está escrito lá se não me engano, 14:26 e também em 16:13. Então, esse Espírito de Deus ele só pode habitar em nós depois do sacrifício de Cristo. Porque esse Espírito, sim, com toda virtude, com toda glória. Por quê? Porque Cristo, ele intercede por nós, então o Espírito não vem com toda a virtude, porque senão nós não dávamos conta, nós morríamos, nós explodíamos. Mas agora não, agora nós damos conta de receber o Espírito Santo de Deus, porque é a virtude, é o amor, a graça, o consolador que nos consola, por exemplo. Por isso que é consolador, porque nós aqui seremos afligidos, seremos, por exemplo, perseguidos, seremos caluniados, até mortos por causa do nome de Cristo. Então, quando Atos 2 começa, é ali que nós temos que entender realmente se os apóstolos eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos entender por que eles não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza? Atos 2, versículo 38, se não me engano. Atos 2, versículo 38. Vamos lá. Atos 2, 38, né? Vou ler aqui bem rapidinho para não ficar longo esse vídeo. 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito. Ou seja, a pessoa só recebe o dom do Espírito quando ela é batizada no nome de Cristo, no nome do Filho. Então, ela recebe o dom do Espírito. Porque, se você for analisar, nem João Batista batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem essa base. Você pode procurar lá, não vai achar. João Batista batizou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista não batiza. João Batista ele batiza arrependimento dos pecados. Arrependei-vos e convertei, né? Aí joga a pessoa na água e a pessoa sai, por exemplo, da água. Ele é como se fosse um símbolo, né? Como se fosse, por exemplo, um ritual do Antigo Testamento. E estava preparando o caminho para o Senhor. Quando Cristo e João Batista estavam na terra, Cristo não batizou ninguém, os discípulos não batizou ninguém, porque senão ia ser contra a palavra do Senhor. Porque um profeta, quando ele ainda está no seu tempo, o outro profeta não pode ser levantado. Então, quando João Batista foi tirado, aí Cristo estabeleceu, por exemplo, o seu legado aqui na terra. Então, Atos 3, 38, Atos 3, 41 aqui também fala, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram quase 3.000 almas, né? Ou seja, receberam a palavra de Cristo. Atos, se não me engano, 9 também fala, 9, deixa eu ver o 9. Atos 9, aqui já é Paulo, a conversão de Paulo, por exemplo, né? Ananias entrou na casa, impondo-lhes a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então colocou a mão, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Depois, e logo eles caíram dos olhos à escama, como uma dos olhos às escamas, né? E recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Então você pode ver que Paulo recebeu primeiro o Espírito Santo, depois foi batizado. Porque muitos irmãos falam que quando você é batizado nas águas,
você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, você recebe o Espírito Santo. Não está contradizendo contra a Escritura. Porque aqui você pode ver que Saulo foi batizado com o Espírito Santo, com a imposição das mãos de Ananias, depois é que ele foi batizado nas águas. Como também está aqui em Atos 10. Aqui, ó. Atos 10, se não me engano, 48. Deixa eu ver. 48. Aqui, ó. O 45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeu, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu-lhes Pedro: pode alguém porventura recusar água? Então eles foram batizados primeiro com o Espírito Santo. Está vendo? Para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhes que ficasse com eles alguns dias. Então aqui você pode ver que os gentios receberam a palavra de Deus, né? Receberam a palavra de Deus através da pregação de Pedro, né? Com aquela unção maravilhosa que Pedro tinha, do Espírito, né? E foram batizados no Espírito, falava em língua e tudo mais. Qual é a prova que eles foram batizados no Espírito Santo? Falava em língua e maravilhava, por exemplo, ao Senhor. Então depois Pedro fala bem assim: o que ele impeça agora que vocês sejam batizados? Vocês que receberam o Espírito Santo como nós, judeus. Então você pode ver que eles batizaram na água depois que foi batizado com o Espírito Santo. Então já contradiz, por exemplo, quando o irmão fala que quando você batiza nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já recebe o Espírito Santo. Não tem nada a ver, meu amado. Tem nada a ver, entendeu? O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outra. Você pode ver que o próprio Cristo, o próprio João mesmo dá testemunho. Lá, se não me engano, Mateus 11, João fala bem assim, ó. 11 ou 3 também fala também, lá de Mateus 3. João fala bem assim, ó: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, e vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Então, quando você batiza nas águas em nome do Senhor Jesus, você está sendo sepultado com Ele. Mesma coisa de você desceu as águas, sepultamento. Quando você nasceu das águas, você já nasceu uma nova criatura. Nasceu uma nova criatura. Mas isso não quer dizer que essa nova criatura, por exemplo, que nasceu, ela não recebeu o Espírito Santo antes. Não tem nada a ver. Você não pode falar assim: enquanto a pessoa não batizar nas águas, ela não vai receber o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Tem pessoas que receberam o Espírito Santo muito antes de ser batizado nas águas. O batismo das águas não salva ninguém. Quem salva é o batismo do Espírito Santo, que ele é o selo, a redenção daquele dia, né? Como está lá em Efésios 1, do 13 em diante, ela fala que ele é o selo da redenção. Amém? Então, se eu não me engano, 18:8, por exemplo, depois eu vou entrar na parte de uma irmã que estava em dúvida sobre a relação, sei que não é o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 18:8, bem rapidinho aqui. 18:8. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua família também. Muitos dos coríntios, ouvindo e creram, e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, e mais fala, não te cales. Então, aqueles foram batizados também. Cristo, né, com certeza, o principal da sinagoga, então era judeu, né, foi batizado toda a sua família, por exemplo. 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Ouviram a palavra, né? E Paulo estava pregando. Então, eles foram batizados em nome do Senhor. 22, versículo, se não me engano, 16. Vou ver se é 16. 22. 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, você pode ver que nessas passagens, se eu não me engano, mais de 5, 6 passagens aqui, por exemplo, não tem nenhuma batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque vamos para João 21. João 21, 20, versículo 17.
Versículo 17 que vai. Deixa eu ver. João 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, o próprio Cristo aqui está falando que o Pai é o Deus dele e o Deus nosso. É o Pai dele e o Pai nosso. Tanto que ele fala, vai para meus irmãos. Vai para meus irmãos e diz, meus irmãos. Então, já mata um princípio de falar que o Cristo ele é o próprio Deus. Porque não condiz. Você pode dizer que toda a Escritura fala do Filho de Deus. Deus enviou o teu Filho na terra, enviou o teu primogênito, por exemplo. É o próprio Cristo que fala, eu sou o Filho de Deus. Lá em Marcos 14, você pode ver que ele comprova, ele fala. Ele mesmo disse. Os fariseus perguntam, falam bem assim, ó, você é o Filho do Deus bendito? Ele fala, sou. E verei o Filho do Homem, tá vendo? Chamando de Filho do Homem, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Então, ele mesmo está provando. Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, bem-aventurado tu, Pedro Bajão. Quem te revelasse não foi carne nem sangue. Então, quem revelou a ele? O Espírito Santo revelou que ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus vivo. Entendeu, meus amados? Então, Maria não podia tocar nele ainda, porque ele ainda não subiu ao Pai. É o que ele fala no Evangelho de João. Ele fala bem assim, ó, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito da parte do Pai, ou o Pai vai enviar o Espírito no nome dele, né, aqui na terra, né, o Consolador, né, que vai consolar, vai precisar consolar. E o Espírito Santo, quando vier, vai te ensinar todas as coisas, vai te guiar em toda a verdade, vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça, né, vai te consolar, né, porque muitos serão mortos por causa do nome de Cristo, e o Espírito Santo vai estar consolando a família, por exemplo, recebendo os seus mortos, os corpos dos seus maridos mortos, por exemplo, e o Espírito Santo lá consolando. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Cristo ainda não tinha subido ao Pai e o Espírito Santo não tinha descido e a igreja ainda não tinha sido edificada ainda. Por isso que mesmo aquela passagem de Mateus, ela estando correta, estando dentro do contexto, mesmo aquela passagem dentro do contexto, Cristo ainda não tinha subido ao Pai. Quando ele falou para os discípulos ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo. O discípulo ainda não tinha recebido a virtude ainda vindo do Pai. Por quê? Porque Cristo fala, se eu não for, o Espírito Santo não vem. O Consolador não vem. Então, contradiz, por exemplo, quando a pessoa fala, mas então Cristo, ele realmente... ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então está correto. Os apóstolos nenhum batizou nesse batismo. Ah, mas você está contradizendo a Escritura. Não estou contradizendo a Escritura. Mesmo que Cristo falou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez Cristo está falando para aquele pouco de tempo, mesmo que Mateus 28, por exemplo, esteja correto. Não estou falando que não está errado. Não, vamos supor que esteja certo, por exemplo, entendeu? Mesmo que tenha alguma escritura que não tem esse batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem João batizou sobre esse batismo, tem escritura que não tem. Mas isso não quer dizer que também não está errado. Vamos dizer que esteja mesmo, que esteja correto, por exemplo. Então, Cristo podia falar para ele esse pouco de tempo, antes dele subir aos céus, porque o Espírito não tinha descido. Quando o Espírito descesse, o próprio Cristo me dá testemunho. O Espírito Santo, quando vier, ele não falará de si, ele não glorificará a si, ele falará de mim, testificará de mim. Então, se o Espírito Santo vai testificar de Cristo, por que o Espírito Santo vai pedir para batizar em nome dele? Se o Espírito Santo de Deus ele é uma ação. Porque muitas pessoas estão confundindo a trindade que foi inventada por catolicismo. Não existe essa trindade. Você pode pesquisar a escritura de ponta a ponta. Você não vai achar trindade. Você não vai achar trindade. Você vai achar 2 tronos no céu, que é o do Pai e do Filho. Você não vai achar, você vai ver que Deus lá em Isaías 45, o Senhor fala lá em mais de 6 passagens, eu sou o único Deus, eu sou o único Deus, eu sou o único Deus, fora de mim não há outro Deus, fora de mim não há outro Deus. O próprio Cristo mesmo fala, ouve Israel, Cristo repetindo o que Moisés falou lá em Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único, o próprio Cristo está repetindo isso aqui, ele é único.
Então, adorarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O próprio Cristo está dando testemunho. O próprio Cristo fala bem assim, ó, o Pai é maior do que eu. Claro que é. Quando lá na criação está falando, façamos os homens nossa imagem e semelhança ali, o pai e o filho já estão ali criando Adão, por exemplo, a imagem e semelhança dele. Mas o filho é um pouco menor do que o pai. Você pode ver que Cristo, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, porque dos anjos, por isso que eu falo aqui também, Cristo ele não é um anjo. Ele não é um anjo, porque senão está indo contra as passagens que falam que foi feito um pouco menor do que os anjos. Porque qual jamais dos anjos ele falou, senta à minha direita. Qual dos anjos não falou isso, mas do próprio filho ele falou, assenta à minha direita até que eu ponha por esse cabelo dos teus pés, dos teus inimigos. Entendeu? Do filho. Então, por isso que o batismo hoje é em nome de Cristo. É em nome de Cristo. O batismo com o Espírito Santo você vai receber depois que você buscar com todo o teu coração, com todo o teu amor, igual Isaías lá, Jeremias 29, 13 lá fala, diz assim, busca-me eis e me acharei quando buscar de todo o teu coração. Lá em, se não me engano, Lucas 11, se não me engano, acho que fala isso. Lucas fala bem assim, ó, Lucas. Qual pai que o filho pede um peixe, ele vai dar uma serpente, pede um ovo, vai dar um escorpião, né? Pede um pão, vai dar uma pedra. Se os vossos pais que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, imagina o pai que está no céu, se você pedir o Espírito Santo, ele não vai dar. Pede e recebe, bate e abre-se-vos-á, busca e achareis. Por isso que tem que insistir para buscar, para receber o dom, para receber o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo não é você descer nas águas e já está batizado com o Espírito Santo, não, meu lado. Não, hein? Aí todo ser humano na terra vai ser batizado. Todo mundo é batizado no candomblé, batizado no catolicismo, batizado na assembleia. Não, batismo salva não. Salva não. O verdadeiro batismo é o sepultamento. É batismo na morte de Cristo. Quando você desceu as águas e você subiu dela, você é como se você fosse uma nova criatura. Como se fosse, não, é uma nova criatura. Porque lá em Colossenses 3, lá fala que você agora foi ressuscitado com Cristo. Está vendo? Ressuscitado agora. Já foi morto, foi crucificado, morto, sepultado com Cristo, né? Por exemplo, todas as fases da vida de Cristo, do processo que Cristo passou aqui na terra. E ressuscitado com Cristo. E Romanos 6 lá fala, você vive agora novidade de vida. Você não é mais aquela velha criatura, matava, você não mata, mas roubava, você não rouba. A sua malícia, a sua intenção, sua má intenção, aquela sua ansiedade, aquela preocupação com as coisas do mundo, já era. Você amava o mundo, não ama mais, porque se você ainda continua amando o mundo, você é inimigo de Deus. Todo aquele que constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Ou você é inimigo do mundo, ou você é inimigo de Deus. Não existe esse negócio de você ficar no mundo e em Deus. No mundo e em Deus. Não. Ou você está em Deus, ou você está no mundo. Você escolhe. Dois caminhos não, é só um. É só um caminho. Você não pode servir dois senhores. Servir o Senhor do mundo e o Senhor da glória. Não. Ou você serve o Deus Mamon desse mundo, ou você serve o Deus verdadeiro, que criou o céu e a terra. Então, Cristo ainda não tinha subido ao céu quando ele falou em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo que aquela passagem esteja correta, claro. Então, quando ele subiu, o Espírito Santo desceu. Ele fala, se eu não for, o Espírito não desce, o Espírito Santo não desce. Então, por isso que a igreja não tinha sido edificada. Porque lá em Mateus 16, ele fala, e sobre essa rocha edificarei, futuro, a minha igreja. A igreja dele. E essa igreja de Cristo, o Espírito Santo que está apacentando através de homens verdadeiros, de homens sinceros, de homens que amam o verdadeiro evangelho. Beleza, meus amados? Então, você pode ver que eu mostrei todas as passagens de Atos aí, mais de 6 passagens falando que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo, por exemplo. Se realmente algum irmão tem dúvida, por exemplo, fala, mas eu não concordo, o batismo é assim. Beleza, meu irmão, atrás das bases nós vamos analisar. Eu não sou ignorante de falar assim, não, essa base está errada. Não, às vezes a sua está certa, a minha está errada. Eu quero aprender mais e mais sobre a palavra do Senhor. Eu quero ser sábio ainda mais na palavra do Senhor, entendeu? Porque se você está me instruindo, se você está me corrigindo e eu estou errado, por exemplo, eu quero ser sábio, porque o sábio ouve a instrução. É o tolo que não ouve, é o tolo que rejeita. Entendeu, meus amados? Então, aí está. Então, é porque Jesus Cristo ainda não tinha subido aos céus. O Espírito Santo ainda não tinha descido e a igreja não tinha sido edificada. Quando Cristo subiu, o Espírito Santo veio em nome do Filho. Então, quando fala que o Espírito de Cristo está dentro de nós, é o Espírito do Pai vindo da parte do Filho. É o Espírito do Pai vindo em nome do Filho. Quando fala que o Espírito do Filho
o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, ou seja, é como se fosse o Espírito de Cristo enviado no nosso coração. O Espírito agora como se fosse o Espírito do Filho, mas é o Espírito Santo de Deus, vindo da parte do Pai, que Cristo enviou em nome da parte do Pai, ou o Pai enviou em nome do Filho. Beleza, meus amados? Qualquer dúvida, se realmente o irmão teve alguma dúvida, por exemplo, não fica, às vezes, criticando, você está errado, você é filho do diabo. Não, meus amados, pelo amor de Deus, vamos ser sábios, não vamos ficar discutindo com pessoas. Tem pessoas no grupo, por exemplo, que às vezes não conhecem ainda no canal, ainda que não está inteirado ainda, na verdade. Então, nós não podemos estar provocando escândalo. Mas você está pregando uma coisa que é heresia. Chama o meu particular, fala comigo. Meu celular está aqui, tem meu número, se quiser pegar meu número, fazer, irmão, eu quero saber do seu número, por exemplo, eu passo o número, a gente conversa pessoalmente, por exemplo, qual é a base que você tem, como é que você foi ensinado, por exemplo, porque Trindade não existe, Trindade é 3 deuses, não existe, só existe um Deus só, existe um só Deus, existe um só Deus. Paulo mesmo dá o testemunho lá em 2,5 de 1 Timóteo, só existe um só Deus, um só mediador entre nós e Deus, uma só ponte, um só mediador, um só advogado que intercede, que liga, um só sacerdote. Então agora ele morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o 3º dia, por exemplo, e agora ele é sumo sacerdote eternamente. Não tem mais sacerdote levita que fica recolhendo dízimo. Esse negócio de dízimo é a pior enganação que existe nessas empresas evangélicas e essas empresas espírita e católica. Não existe dízimo, essa 10ª parte tirada nem da lavoura, não existe isso aí. O que tem é que vem no teu coração, é o que Deus ama, que dá com alegria, por exemplo. Entendeu? É Cristo que é o sumo sacerdote. Cristo não cobrou dízimo de ninguém. Paulo é o apóstolo do gentio. Paulo não cobrou dízimo de ninguém. Então, quem recolhia dízimo era levita, sacerdote levita. É só você ler Hebreus 7 e você vai entender. Quem vai e recolhe dízimo é levita. Não é pastor. Pastor cuida da ovelha, pastor dá a vida pela ovelha, pastor protege a ovelha. O pastor está ali para apacentar, para ajudar as ovelhas a comer, a dar água, a dar o pasto para a ovelha. O pastor não recolhe dízimo, não. O pastor não arranca nada de ovelha, não. Pelo contrário, o pastor faz dar para a ovelha. Amém, meus amados? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Qualquer dúvida, fala comigo, mas não fica xingando, brigando com a gente, não. Esse é o meu entendimento. Eu respeito o seu, respeito o meu, por favor. Amém?